Nosso quarto tópico da avaliação e consultoria, que são atividades típicas da auditoria interna, vamos falar sobre a consultoria. De acordo com o Manual de Orientações Técnicas, a consultoria consiste em uma atividade de auditoria interna governamental, de assessoramento, tá, e aconselhamento e outros serviços relacionados, tá, fornecidas à alta administração com finalidade de respaldar as operações da unidade, ou seja, é aquele trabalho de auditoria iniciado e solicitado pela própria gestão, né, para que ela possa ter uma tomada de decisão mais adequada. E a finalidade é agregar o valor à organização e melhorar os serviços, melhorar os seus processos de governança, gestão de risco e de controle interno. Por meio dos trabalhos que executam os auditores, né, os auditores governamentais, eles acabam entrando em uma grande variedade de temas essenciais, né, dentro da organização, no funcionamento dessas organizações. E por intermédio das suas análises e recomendações, normalmente assim demonstram conhecimento a respeito de normas, de outros temas complexos e relevantes para as unidades, como controle de riscos, né, controles internos, riscos. E diante desse autoconhecimento dos auditores em relação ao macro processo, é possível que a auto-administração da unidade, que a unidade audita e participa, entenda que é oportuno consultar, né, esses auditores e aconselhar com o apoio e se aconselhar com o apoio desses auditores. Esse tipo de serviço prestado em resposta à solicitação das unidades auditadas se denomina a consultoria, né, que é o nosso tema aqui. Por meio da consultoria é possível que a unidade de auditoria interna governamental contribua para o aperfeiçoamento das políticas públicas e da atuação das organizações que a gerenciam, auxilie os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal na estruturação e no fortalecimento da primeira e segunda linha de defesa da gestão. Tá? Importante destacar que a auditoria atua na terceira linha de defesa, ou seja, é uma defesa que não é executada pela gestão, né? A auditoria ela é uma linha de defesa que ela se encontra de maneira independente. A primeira e a segunda linha são dependentes da gestão. Também apoiar os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal na identificação de metodologias de gestão de riscos e de controle. Né? A gente sempre vê que o risco e o controle sempre está bem presente aqui no trabalho da auditoria. E também promover a capacitação e a orientação das unidades auditadas. Então, quais são os tipos de consultoria que a auditoria pode oferecer? O assessoramento/aconselhamento aqui se caracteriza com a proposição de orientações em respostas de questões formuladas pela gestão. Né? A gestão indaga e tira dúvidas junto à auditoria interna. É importante destacar que essa dúvida ela não pode ser se eu posso ou não fazer. A gestão não pode chegar para a auditoria e perguntar se pode ou não. Mesmo porque isso é um ato de cogestão e não é o trabalho da auditoria trabalhar nesse sentido, fazer nesse sentido. Mas trabalhar respondendo perguntas referentes a temas que a gestão possa vir ter alguma dúvida. Outro tipo de consultoria também é o treinamento, né, que é a identificação pelos auditores e pelos gestores de oportunidade ou de necessidade de melhoria de processos de trabalho, que podem ser proporcionadas por meio de atividades de capacitação conduzida pela própria unidade de auditoria interna. E também temos a facilitação, que é quando os auditores governamentais utilizam seu conhecimento para facilitar discussões sobre temas, sendo aqui necessário um maior envolvimento também da unidade de auditoria na atividade em questão.
E como são inclusos esses trabalhos de consultoria? Podem ser inclusas por demanda oriunda da alta administração ou do conselho, por trabalhos identificados durante o processo de avaliação de riscos realizados pela UAG, tá? Seja na etapa de estabelecimento do plano de auditoria interna, seja durante o planejamento dos trabalhos individuais, ou seja, aquele planejamento anual ou os trabalhos individuais de auditoria. E o surgimento de condições novas ou em transformação na unidade auditada que merecem a atuação da UAG, né? Como nós falamos mais cedo, a UAG acaba atuando em diversos aspectos dentro da instituição, da organização, e acaba, dentro do seu trabalho, identificando, né, condições novas que merecem esse tipo de atenção para a inclusão de um trabalho de consultoria. Quanto às etapas da consultoria, temos o planejamento, a execução, a comunicação dos resultados e o monitoramento. Como já vimos, essas etapas são idênticas às etapas da avaliação, com algumas distinções. Quanto a cada uma dessas etapas, iremos estudar nos próximos módulos de maneira mais específica, tá? E para a gente desenvolver esse conhecimento referente a cada uma dessas. O material referente às orientações técnicas de auditoria governamental do CGU traz aspectos distintos entre a avaliação e a consultoria. Inicialmente, em relação à origem da demanda, né? A demanda geral da avaliação dos trabalhos é decorrente de um planejamento baseado em riscos, e a demanda do serviço de consultoria decorre de solicitação específica da unidade auditada, em geral, né? O propósito do trabalho, conduzido com o objetivo, no caso da avaliação, conduzido com o objetivo de fornecer avaliação independente, já o da consultoria, conduzido com o objetivo de fornecer assessoramento, aconselhamento e serviços relacionados. No que diz respeito ao planejamento dos trabalhos, a avaliação tem estabelecimento do objetivo e do escopo pela própria unidade de auditoria. Já no caso da consultoria, do objetivo e do escopo pela UAG em conjunto, tá? Com o solicitante do serviço. Já a comunicação do resultado. O formato da comunicação aqui na avaliação é relativamente padronizável. Já o formato da comunicação pode variar no caso da consultoria, na forma e no conteúdo, de acordo com a natureza do trabalho e as necessidades da unidade auditada. O monitoramento, no caso da avaliação, é realizado a partir das recomendações da UAG. E no caso da consultoria, deve ser considerada a forma de monitoramento definida entre a unidade auditada e o planejamento dos trabalhos. No próximo módulo, vamos adentrar as etapas do trabalho de auditoria, iniciando pelo planejamento de auditoria interna governamental. Vamos ver de maneira mais específica como funciona esse trabalho, tanto do planejamento individual do trabalho quanto o planejamento anual de auditoria.